Boa noite, igreja. Alegria estar aqui com os irmãos. Vamos cantar? Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Que isso seja uma verdade nas nossas vidas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia, aleluia.
a saudade pelo impedimento de nossos encontros presenciais, nós podemos agradecer a Deus pela tecnologia e chegar até aí. Eu desejo a você uma excelente noite, em nome de Jesus Cristo. Começamos cantando que o nosso Deus é soberano. Sim, tudo o que acontece Ele sabe muito bem, porque Ele está governando e dirigindo todas as coisas. Então nós podemos confiar que o Deus que está no controle de todas as coisas, está conosco aqui também, controlando esse momento onde nós vamos refletir e estudar a Escritura Sagrada. Nas quartas-feiras, nós temos estudado sobre homens de oração. O nosso objetivo é conhecer e aprender com personagens bíblicos sobre orações específicas ou sobre a própria vida de oração desses homens. E hoje nós vamos estudar sobre a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Hoje queremos aprender com Ele sobre a vida de oração. Ele que sempre buscou ao Pai em oração. O salmista, no Salmo 65, verso 2, diz o seguinte: Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens. Veja que maravilha. Porque Deus ouve e age em resposta à nossa oração, todos nós podemos ir até Deus. Todos nós podemos ir falar com o Senhor porque sabemos que Ele ouve. E não apenas ouve, Ele age para que os seus propósitos eternos, soberanos e perfeitos se cumpram na terra, na minha vida, na sua vida. E, atenção, lembre-se que Jesus Cristo sempre foi ao seu Pai em oração. Jesus, por toda a sua vida, buscou o Pai em oração. E nós vamos começar, então, orando a esse Deus soberano, que sabe de todas as coisas, mas que se importa comigo e com você. Sim, esse Deus é tremendo. Vamos orar? Eu convido você, então, para esse tempo de oração, pedindo a direção do Senhor para esse momento de estudo bíblico. Deus Santo, justo e soberano, que conhece, sabe todas as coisas, porque o Senhor mesmo decretou e o Senhor mesmo governa e o Senhor mesmo providencia tudo para que a sua vontade seja cumprida. Eu não tenho dúvidas de que uma noite como essa, onde nós nos preparamos para estudar a Tua Palavra, o Senhor se faz presente. E aqui cumprimos um propósito do Senhor, de aprendermos sobre a vida de oração de Jesus. E eu peço, Deus, nosso querido Pai, em nome do Teu Filho Jesus, fala conosco aquilo que nós precisamos, não o que queremos. Tantas vezes o que queremos é afetado por causa da nossa pecaminosidade, mas o que necessitamos, isso o Senhor conhece. E é isso que eu peço, Espírito Santo, traga para nós nessa noite. Eu, naquilo que vou expor, naquilo que vou compartilhar, e cada um que está ouvindo, naquilo que precisa ouvir do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, aqui nós oramos juntos. Amém. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo de número 5. Nós vamos começar lendo esse versículo. Hebreus capítulo 5, verso de número 7. Texto do livro escrito aos Hebreus, capítulo 5, verso 7. O que nós podemos aprender com a vida de personagens que andaram com Deus, que falaram com Deus, que ouviram a Deus? Bem, Jesus é um desses que andou com Deus, ouviu do Senhor, falou com o Senhor, que tem muito a nos ensinar. E nós começamos com essa palavra de Hebreus 5, verso 7, que testemunha a vida de oração de Jesus Cristo. Veja, o texto diz: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, ou seja, enquanto Ele esteve aqui, encarnado na terra comigo e com você, não estávamos lá no primeiro século, mas para você entender como eu e você. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Veja, o texto diz para nós que muitas das orações de Jesus foi com forte clamor e outras vezes com lágrimas. Ele orou, ele suplicou àquele que podia livrá-lo da morte e foi ouvido por causa da sua piedade. Você já pensou
que Jesus Cristo, o Filho de Deus, cheio de fé, no poder do Espírito Santo, orando ao Deus Pai? Você já imaginou o que acontecia no céu quando uma oração de Jesus chegava lá? Difícil imaginar. Mas era assim que acontecia. Talvez alguns questionamentos vieram à sua mente agora. Sendo Jesus Deus, ele orou para ele mesmo? Sendo Jesus Deus, por que ele precisava orar? Para que Jesus orou? Ele orou só para dar o exemplo? Sendo Jesus Deus, alguma oração sua poderia deixar de ser atendida? Bem, para responder essas perguntas, em primeiro lugar, eu e você temos que trazer à memória, ou trazer da memória, que Jesus é 100% Deus e 100% homem. É daqui que a gente parte, essa é a base para o nosso estudo. Jesus possui as duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Eu quero ler 2 textos com você. Eu vou pedir para você ter uma caneta aí do lado e um papel, porque eu vou citar vários textos e aí para que você depois possa voltar a esses textos. Se você precisar do estudo, você pode entrar em contato comigo e eu mando o estudo para você. Mas o primeiro texto é Lucas 1, a partir do verso 31. Lucas 1, 31. É o testemunho de quando o anjo chega e fala com Maria que ela vai gerar o Filho de Deus, Jesus Cristo. E o texto diz assim, Lucas 1, 31. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Então está falando daquele que será gerado carne e osso, gente como eu e você. Verso 32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então veja, as duas naturezas. Jesus vai ser gerado no ventre de Maria e será de carne e osso como eu e você, humano. Mas ele é o Filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo, então ele tem uma natureza divina, natureza humana, natureza divina. Veja o testemunho de Paulo em Romanos 9, 5. Romanos, capítulo 9, verso 5. Deles, falando sobre os judeus, são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para todo sempre. Amém. Jesus Cristo, carne, mas ele também é o Deus bendito sobre todos. Então, como Jesus é 100% Deus e 100% homem, como homem, mesmo sem pecado, Jesus precisava orar. Por quê? Porque ele dependia do seu Pai. E a oração era esse meio pelo qual ele se chegava a Deus, Pai, conversava com seu Pai, recebia direção do seu Pai, orientação do seu Pai, mas também capacitação do Espírito, força e direção do Espírito Santo, poder do Espírito Santo. Então veja comigo, Jesus era totalmente dependente da direção do Pai. João testemunha isso para nós em pelo menos 2 versículos que eu quero compartilhar com você. O primeiro é João 5,19. João 5,19 diz assim, então lhes falou Jesus, em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Ou seja, o Filho só pode fazer o que o Pai der a ele condições de fazer. João 12, versos 49 e 50. João 12, 49 e 50. Porque eu não tenho falado por mim mesmo. É Jesus dizendo. Eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Verso 50. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna.
As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Então Jesus, naquilo que faz e naquilo que fala, recebe tudo do Pai. Então ele dependia do Pai, por isso ele precisava orar. Queridos, para Jesus Cristo, tudo procede da comunhão com o seu Pai. É a comunhão com o seu Pai que vai dar a ele condições de fazer o que ele tem que fazer, de falar o que ele tem que falar. Mas Jesus também era dependente da capacitação do Espírito Santo. Você percebe isso, por exemplo, lá em Mateus 3, no verso 16, quando Jesus é batizado e o Espírito Santo vem sobre ele em forma de pomba. Mateus 3,16, batizado Jesus, saiu logo da água e eis que lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. A partir daqui, Jesus inicia o seu ministério. Logo a seguir, ele é levado para o deserto pelo mesmo Espírito Santo, onde ele vai ser tentado. Mas veja, capítulo 4 de Lucas, eu quero ler alguns versículos com você, mostra Jesus cheio, significa controlado pelo Espírito Santo naquilo que ele tem que fazer. Então, Lucas 4, verso 1 diz, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, onde ele foi batizado, e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, onde ele vai enfrentar as tentações, vai enfrentar o diabo. Veja, é preciso estar cheio do Espírito para vencer as tentações e não pecar contra Deus. Verso 14. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia e a sua fama correu por toda a vizinhança e ensinava. Veja, Jesus cheio do Espírito Santo, vai sendo reconhecido pelos milagres, pelo poder que se manifesta a partir dele, e isso é obra do Espírito Santo dele, e ele ensina, e ensina com autoridade. Jesus é dependente do Espírito Santo. Nós também, eu e você que somos discípulos de Jesus Cristo, também somos dependentes do Pai, dependentes do Espírito Santo para vivermos, para fazermos o que Deus tem confiado a nós, para ensinarmos, ou seja, para existirmos nesse mundo de acordo com o propósito do Senhor. A vida de oração de Jesus me ensina como deve ser a minha. O Novo Testamento vai mostrar para nós que Jesus tinha uma vida de oração dependente, reverente, contínua e indispensável, como tem que ser a minha e a sua, querido. A nossa vida tem que ser assim, dependente totalmente do Senhor, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Reverente, sabendo quem nós somos, pecadores miseráveis, agraciados. Contínua, orar sem cessar é o testemunho de Paulo. A vida de Jesus foi uma vida inteira em oração, mas também uma oração indispensável, porque nós não sobrevivemos sem oração. Eu não sei quem disse isso, mas é uma frase que eu conheço há muito tempo atrás. A oração é o oxigênio da alma. A oração é o oxigênio da alma. Sem oração, você não vive a sua espiritualidade. Quem é discípulo de Jesus Cristo, ora. Bem, Jesus teve uma vida de oração secreta e pública, e a gente vai dar uma olhadinha nisso também. E Jesus, ele ensinou a orar conforme viveu orando. Jesus ensinou a orar conforme viveu orando. O que eu quero dizer com isso? Que a vida de Jesus era um reflexo do seu ensino. Tudo o que ele falou sobre oração, ele praticou na oração. Ele teve uma vida inteira de oração. E é isso que eu quero começar a ver com você agora. Vamos aprender com o nosso mestre sobre as orações de Jesus. Vamos dar uma olhada rápida nas orações de Jesus. É óbvio que eu não vou aprofundar em cada oração de Jesus. Nós poderemos fazer uma série só sobre aprendendo a orar com Jesus, onde podemos estudar os seus ensinos sobre oração e também as suas orações. E está aí uma ideia que eu tenho refletido recentemente. Mas hoje eu quero apenas mostrar as orações de Jesus. Vários são os momentos onde Jesus está orando, registrado nos evangelhos. Lucas é quem mais dá destaque a isso. Mas nós vemos vários momentos onde Jesus está orando e eu quero ver com você alguns desses para nos ajudar a entender como deve ser a minha vida de oração, como você deve olhar para Jesus e também ter uma vida de oração. Primeiro, no batismo. Eu estou deixando de lado aqui o momento em que Jesus, pequenininho, viveu
num contexto familiar de oração, porque seus pais eram judeus e seguiam a lei. Mas vamos começar em Jesus iniciando o seu ministério, ou pouco antes de iniciar o ministério, que é no momento do seu batismo. Quando Jesus foi batizado e ele recebeu o poder do Espírito Santo para o início do ministério, ele estava orando. Lucas 3, verso 21. Lucas 3, 21. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me compraz. Veja, Jesus está orando, quando o Espírito Santo vem sobre ele para enchê-lo de poder, de capacidade para cumprir a missão que ele tinha da parte do Pai, de entregar-se na cruz, mas também ouve do Pai que ele é um filho amado. Bem, isso me ensina que nós devemos orar para que tenhamos capacitação do Espírito Santo para tudo aquilo que Deus nos tem confiado a cumprir nesse mundo, nessa terra, mas também para que tenhamos certeza do amor de Deus por nós, para que sejamos lembrados por Deus dizendo: você é um filho amado em quem tenho o prazer por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Outro motivo, outro momento de oração na vida de Jesus. Antes de iniciar o ministério, de começar a pregar na Galileia, ele se prepara para discernir o que deve fazer em oração. Jesus se levanta cedo e vai orar. Isso está em Marcos 1, a partir do verso de número 35. Marcos 1, verso 35. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali. Pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Jesus está nos ensinando aqui que para nós mantermos o foco, o propósito daquilo que Deus tem para nós, nós precisamos ter uma vida de oração. Jesus está nos ensinando também que para discernir vocação, ministério, nós precisamos de uma vida de oração. Eu e você somos ensinados, incentivados a orar a Deus, pedindo que Ele guarde o nosso coração do louvor dos homens. Os discípulos chegam e falam: todos te buscam. E Jesus poderia falar assim: nossa, então eu tenho que correr, eu tenho que atender essas pessoas porque elas estão me procurando. Mas Jesus tinha um objetivo. À noite, o tempo de oração deu para ele discernimento e ele sai para pregar, porque aquele era o seu alvo. Então oremos também como Jesus, para pregarmos por onde o Senhor nos enviar. A oração de Jesus aqui nos ensina a sair para pregar por onde Ele nos enviar. Outro momento de oração na vida de Jesus se dá no seu ministério, está crescendo e ele está sob pressão. O número de pessoas que conheciam os feitos de Jesus cresce. E com isso, a pressão no desempenho da missão. Há muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas perdidas, muitas pessoas necessitadas de curas, de salvação. Isso começa a trabalhar no coração de Jesus, trazendo uma pressão. Veja, Lucas 5, 15 e 16, nós lemos. Lucas 5, 15 e 16. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e ali orava. Queridos, a comunhão com o Pai é essencial para o nosso coração estar centrado no cumprimento da missão, para que nada tire o foco. E aqui nós aprendemos a orar para que Deus nos proteja, de maneira que não percamos o foco do que Ele tem para nós. Precisamos orar diante dos desafios de tantos que sofrem e que precisam do nosso cuidado, que precisam do nosso amparo, que precisam da nossa resposta como discípulos de Jesus Cristo. Um outro momento na vida de oração de Jesus foi quando ele escolheu os discípulos que dariam sequência à missão. Jesus passou um tempo aqui, preparou homens, mulheres,
para darem sequência ao ministério aqui nesse mundo, proclamando o Evangelho, testemunhando do Evangelho, para que esse Evangelho chegasse até a sua vida, até a minha vida. E quando Jesus foi escolher esses 12 discípulos, de uma multidão de discípulos que ele tinha, ele então passa a noite inteira em oração. Isso você vê em Lucas capítulo 6, versos 12 e 13. Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, viu? Ele chamou os seus discípulos, e desse número grande de discípulos, ele escolheu 12 para estarem com eles. E deu a esses discípulos também o nome de apóstolos. Bem, o que eu aprendo aqui e que eu quero incentivar você também a praticar? Orar a Deus para que Deus gere mais discípulos, ou seja, Deus salve os seus eleitos. Precisamos orar pela salvação dos eleitos. Precisamos orar para que Deus manifeste sua graça e salve aqueles a quem Ele escolheu. Mas também precisamos orar para que Deus nos dê discípulos, para que eu e você sejamos discipuladores. Queridos, quando Jesus conversa com os seus discípulos pouco antes de ser assunto aos céus, Ele diz: ide, portanto, fazei discípulos. Essa é a ordem para mim e para você. Essa ordem não é só para missionário transcultural que sai do seu país e vai para outro. Essa ordem é para mim e para você. E está aqui Jesus nos ensinando a orar por isso. Quando foi preso no Getsemane, Jesus estava orando. Ele está no jardim, orando, quando chegam para prendê-lo. Mateus 26, você tem em todos os evangelhos, mas eu quero ler aqui com você Mateus 26, verso 36. Vou ler só dois textos, dois versículos do texto todo, o 36 e o 42. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Verso 42. Tornando a retirar-se, orou de novo dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Na hora mais difícil da vida de Jesus, quando ele é tentado a desistir de ir para a cruz, Jesus vai para os pés do Pai. Ele vai conversar com o seu Pai, ele vai falar com o seu Pai. Queridos, para vencer uma gigantesca provação, é preciso estar em oração. Foi assim com Jesus, é assim comigo. Mas eu quero abrir um parênteses aqui. Jesus estar no Getsemane, em oração, quando foi tentado por Satanás para não ir para a cruz, não foi algo acidental. Presta atenção. A queda de Adão aconteceu num jardim. A queda de Adão aconteceu num jardim. Satanás tenta Adão e ele não estava em oração e ele é derrotado, cai em tentação, peca contra o Senhor. Por causa disso, Adão é retirado do jardim com uma sentença de morte. Ele pecou e morreu. Agora, nós estamos no jardim de novo, mas não no do Éden, no Getsemane. E nesse jardim, a vitória de Jesus vem por causa da oração. Satanás está no jardim do Getsemane tentando Jesus. Jesus, em oração, vence Satanás. Jesus sai desse jardim também com uma sentença de morte, mas ele vai ressuscitar para te dar vida, para me dar vida. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Estar no jardim não foi algo acidental. Estar no jardim em oração é algo intencional para dizer para mim e para você o quanto nós precisamos ter uma vida de oração. Agradeça a Deus pelo jardim de oração onde Jesus pôde vencer as tentações, ir para a cruz, morrer no meu e no seu lugar. Agradeça a Deus pela vida que você tem em Cristo Jesus. Mas ore pedindo ao Senhor para que a vontade dele seja feita, mesmo nos momentos mais difíceis da vida. Não seja a minha vontade, não seja a sua vontade, mas seja a vontade de Deus, como foi a oração de Jesus. Bem, Jesus orava tanto reservadamente, como nós vimos aqui alguns exemplos, ele passava a noite orando, ia para o monte orar, como ele orava em público. E eu quero fazer referência apenas a 3 momentos. Um dos momentos em que Jesus orou
na presença de pessoas e sempre com uma intenção de instruir, foi quando ele agradece e exalta ao Deus Pai pela salvação dos perdidos. A gente vê isso em Mateus 11, 25 e 26. Mateus 11, 25 e 26. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Jesus está orando e agradecendo ao Pai pela salvação das pessoas que estavam crendo, conhecendo o Evangelho. Há um outro momento em que Jesus também ora publicamente e novamente ele está agradecendo ao Pai e nessa hora ele agradece porque o Pai ouviu a sua oração. O Pai atendeu a sua oração. E é uma declaração aqui sensacional que eu quero que você preste atenção. João 11, 41 e 42. É quando Jesus ressuscita Lázaro. Então veja, verso 41 de João 11. Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Veja, Jesus vai ressuscitar Lázaro e ele faz isso no poder do Espírito Santo por meio da oração ao Deus Pai. Ele diz: Pai, graças te dou porque me ouviste. Jesus pediu para que o Pai ressuscitasse Lázaro. E o que ele diz no início do verso 42, eu sabia que sempre me ouves. Todas as orações de Jesus foram atendidas? Essa aqui foi. E um terceiro aspecto, uma terceira oração de Jesus publicamente, foi em Lucas 22, 19, agora junto com seus discípulos, quando ele agradece pelo alimento. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Queridos, Jesus intercede pelos seus discípulos daquela época e de hoje, dando testemunho do relacionamento da Trindade. Isso está em João 17. Em João 17 nós temos uma longa oração de Jesus, riquíssima teologicamente falando, belíssima por apresentar como é o relacionamento entre o Pai e o Filho e a ação presente do Espírito Santo e como Jesus Cristo intercede por nós hoje, já naquele tempo. Eu não vou me delongar aqui, quero apenas trazer mais um exemplo de como Jesus orou junto dos seus discípulos, publicamente, não reservadamente, só ele e Deus. Mas os versos de 1 a 5 de João 17, Jesus ora ao Pai, pedindo para que o Pai seja glorificado por meio do Filho e que o Filho seja glorificado em tudo o que fez. No verso 20, nós temos um pedido de Jesus que é sensacional. João 17, 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Não haveria igreja se Jesus não tivesse orado pela salvação do seu povo. Aqui Jesus está pedindo, não apenas por aqueles discípulos, mas por nós que viemos a crer nele por intermédio da palavra. Como o Pai recusaria um pedido do Filho, que é segundo a vontade do Pai, para salvar aqueles a quem ele escolheu? E Jesus ora pela unidade da igreja, queridos. Verso de número 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles. Quem? Os discípulos, aqueles e os que vieram a crer. Sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus já estava orando pela unidade da igreja, conhecendo o meu coração e o seu coração, sabendo quão difícil é nós vivermos em unidade. Como povo de Deus. Quantas denominações temos? Jesus ali ora pela nossa unidade. E não apenas pensando em denominações. Podemos pensar na nossa igreja presbiteriana de Brasília. Às vezes a dificuldade que temos de ter unidade. Jesus estava orando por nós. Bem, nós vimos aqui a vida de oração de Jesus a partir das suas orações, algumas orações de Jesus. Mas eu quero agora, nessa parte final, chamar a sua atenção para como Jesus nos ensina a orar. Vimos as suas orações, agora o ensino de Jesus sobre oração. Jesus teve uma vida de intensa oração e isso é maravilhoso.
a uma declaração de Michael Reeves que enche o meu coração. Michael Reeves, no seu livro Deleitando-se na Oração, ele afirma o seguinte: orar significa aprender a desfrutar o que Jesus sempre desfrutou. Orar significa aprender a desfrutar o que Jesus Cristo sempre desfrutou. Eu quero aprender. Você também é um estudante? Eu quero aprender com Jesus. Eu quero aprender a desfrutar o que ele desfrutou junto com seu Pai. Jesus é o principal modelo de uma vida de oração. E a vida de oração de Jesus é fruto do seu ensino. Tudo que ele viveu, ele ensinou. E tudo que ele ensinou, ele viveu. Para quê? Para nos ensinar. Jesus nos ensinou sobre o motivo da oração, sobre o local de oração, até mesmo tema para as nossas orações. E eu quero ver rapidamente com você apenas algumas. Jesus nos ensinou a orar pelos nossos inimigos. Jesus nos ensinou a orar pelos nossos inimigos. Ele disse: bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Lucas 6, 28. Em Mateus 5,43, Jesus ensinou: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos persegue. Só para você ter claro na mente que isso aqui que ele ensinou, ele cumpriu. Lucas 23, 34, nós lemos: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Jesus está orando ao Pai, pedindo ao Pai perdão para aqueles que o crucificavam. Ele está orando pelos seus inimigos. Jesus ensinou a orar para que Deus levante mais trabalhadores para a missão. Lucas 10, 2. Ele fez a seguinte advertência. Lhes fez a seguinte advertência. Lucas 10, 2. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, peça a Deus, ao Senhor da seara, que mande mais trabalhadores para a sua seara. E Jesus também fez isso no seu tempo na terra, clamando ao Pai, pedindo ao Pai mais discípulos, mais trabalhadores. Jesus ensinou a orar para que Deus nos encha do seu Espírito. Eu e você devemos orar e pedir: Deus, encha-me do teu Espírito, com santidade, com capacitação para vencer as tentações, com poder para executar a missão, para ter intrepidez e ousadia na pregação do Evangelho. Veja, Lucas 11, 13. Lucas 11, 13. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Essa é uma oração que eu e você devemos fazer. E só para você lembrar, Lucas 3, 21 afirma que Jesus está orando quando o Espírito Santo vem sobre ele para capacitá-lo para a missão. Então eu e você somos ensinados por Jesus a orar pedindo que Deus nos encha com o seu Espírito Santo. Jesus nos ensinou a orar sempre, sem perder o encorajamento, sem esmorecer. Lá em Lucas 18, verso de número 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? E Jesus orou insistentemente, perseverantemente. Você vê isso em Mateus 26, quando ele ora e ora e ora, lá no Getsêmani, até que tem a resposta do Pai. Jesus nos advertiu contra orações hipócritas, fingidas. Então eu e você precisamos cuidar do nosso coração. Mateus 6,5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Eu e você temos que ter cuidado com as nossas orações em público. Se nós estamos orando apenas para chamar a atenção para nós mesmos. Jesus disse: se você fizer isso, você já recebeu a recompensa. Sua recompensa é ser visto pelos homens e não ser ouvido pelo Pai. É nesse mesmo contexto que Jesus disse que nós devemos entrar no nosso quarto e, em secreto, falar com o Pai. Como Jesus fazia? A maioria das vezes ele estava sozinho, subia ao monte para orar e buscar
o seu Pai. Jesus exortou a orarmos para que não pequemos contra Deus. Essa é uma oração que às vezes nós não estamos tão atentos para fazê-la continuamente. Livra-me de pecar contra o Senhor. Livra-me de pecar contra o Senhor. Lucas 22:40 diz: chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. E aí quando você lembra da oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensina lá em Mateus 6,13, que diz: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, você entende que tanto aqui em Lucas 22:40 quanto em Mateus 6,13, Jesus está dizendo: peça a Deus para você não pecar, para que nós não caiamos na tentação, mas que vençamos a tentação. Essa é uma oração que Jesus nos ensina a fazer. Essas algumas das orientações de ensino de Jesus sobre o que orar, como nós devemos orar. Agora, eu fiz essa pergunta lá no início. Todas as orações de Jesus foram ouvidas? Será que houve alguma oração de Jesus que não foi atendida pelo Pai? Bem, a Bíblia ensina que todas as orações de Jesus foram ouvidas pelo Pai. Por dois motivos muito claros. Primeiro, todas as orações de Jesus foram feitas conforme a vontade do Pai. Por desenvolver intimidade com o Pai, estar sempre conversando com o Pai em oração, Jesus conhecia a vontade do Pai, sabia o que estava no coração do Pai. Então ele, no poder do Espírito Santo, conhecendo a vontade do Pai, orava segundo a vontade do Pai. Tudo que ele pedia dentro do plano e do propósito do Pai. Isso ele sabia por causa da Escritura Sagrada que ele conhecia e por causa do seu tempo de oração, conhecendo o coração do seu Pai. Em 1 João 5,14, lembrando a você que João, que escreve a primeira carta de João, andou com Jesus e viu isso. O que ele relata é o testemunho que ele obteve andando com Jesus. Ele viu isso na vida de Jesus. Ele diz assim, 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E da onde ele tirou esse ensino? De caminhar com Jesus e vendo Jesus pedir ao Pai segundo a vontade do Pai. E esse é o caminho para mim e para você. Nós precisamos conhecer a vontade do Pai para pedir em oração, para falar nas nossas orações conforme o plano do Pai. Mas em segundo lugar, as orações de Jesus foram feitas conforme as promessas do Pai. E eu vou dar apenas um exemplo, teria outros exemplos, mas eu vou dar apenas um exemplo aqui para você. Lá em Daniel 7, 13 e 14, nós lemos uma promessa para Jesus Cristo. O texto diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Essa palavra, essa profecia vem de Daniel. Agora veja como Jesus ora em João 17, a partir do verso 1. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, ele vai orar. E ele ora o seguinte: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne. Jesus está pedindo ao Pai para que cumpra a promessa de Daniel. E ele segue assim no verso 5, ele diz: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então, todas as orações de Jesus foram ouvidas. Primeiro, porque tudo o que ele orava e pedia era conforme a vontade do Pai. Segundo, porque ele orava conforme as promessas do Pai, para que Deus cumprisse a promessa que tinha sido feita. E esse é o caminho para mim e para você. Precisamos conhecer as Escrituras para conhecer a vontade do Pai, as promessas do Pai, para que nós oremos ao Pai conforme as suas promessas, conforme a sua vontade. E aí a certeza de que nós seremos ouvidos, porque faremos parte daquilo que Deus está agindo, do que Deus está fazendo no mundo, usando aí a oração
como um meio para o cumprimento dos seus propósitos. Bem, vamos concluir. Jesus foi homem como eu e você. A Bíblia deixa isso muito claro. Ele amava o Pai, viveu para a vontade do Pai, para cumprir o plano do Pai, adorando com a sua vida, cumprindo a missão de se entregar na cruz por mim e por você, que somos discípulos de Jesus Cristo. Jesus, em toda a sua vida, do início ao fim do seu ministério terreno, teve uma vida de oração. Jesus está em oração do início ao fim do seu ministério, desde quando ele recebe o poder do Espírito Santo, até o momento que ele está na cruz e fala com o Pai entregando o seu Espírito. E que exemplo para nós! Porque para Jesus, tudo procede da comunhão com seu Pai. Como é para mim e para você, tudo que nós precisamos de transformação, de vitória sobre o pecado, de uma vida de santidade, de conhecimento para as decisões, de intrepidez para pregar a palavra, tudo procede da nossa comunhão com o Pai. E esse é para mim o maior ensino da vida de oração de Jesus. Hoje, eu e você, somos dependentes de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, para vivermos uma vida de oração como a dele. Eu e você podemos viver como Jesus viveu, pensando na vida de oração, porque estamos unidos a Ele. Então podemos seguir os seus passos, podemos imitá-lo. E Ele, no poder do Espírito Santo que habita em nós, nos dá condições disso. E para isso, a primeira coisa que Ele teve que fazer foi abrir um caminho para que eu e você chegássemos até Deus e pudéssemos ter esse acesso. Hebreus 10, 19 e 20 diz: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Unido a Cristo, eu tenho uma vida de oração. Porque essa é a sua declaração. Eu abri um caminho para que você tenha acesso ao Pai. Então você vai falar com o Pai e o Pai vai te ouvir. E você pode ter uma vida como a minha, porque você está unido a mim. Bem, a má notícia para você que está ouvindo essa mensagem é que todos estamos perdidos sem Cristo. Sem estar unido a Cristo, nós não sabemos o caminho a seguir. Nós ficamos indo para um lado e para o outro, buscando encontrar o significado da existência, mas nós não chegamos a lugar nenhum. A boa notícia é que Jesus é o caminho. É Ele que nos leva até o Pai. É Ele que abriu o caminho e nos reconciliou. Porque o nosso pecado que nos cega, que nos impede de ter acesso ao Pai, ao Deus Santo, foi perdoado em Cristo Jesus na cruz. Então Jesus é o caminho. Ele morreu, derramou o seu sangue para nos purificar de todo o pecado. E assim, quando eu me arrependo e o confesso como meu Senhor, eu tenho acesso ao Deus Pai. E vou desfrutar de uma intimidade com Deus Pai. Lembrando da frase de Michael Reeves: orar é aprender a desfrutar tudo o que Jesus desfrutou. Então você pode sim ter uma vida de oração, de intimidade com aquele que te criou. Basta entregar a sua vida a Jesus Cristo, reconhecendo o seu pecado e com fé, dobrando-se diante do Salvador. Só Ele pode te dar condições disso. Jesus Cristo, uma vida em oração. Jesus viveu e nos ensinou sobre oração. Nós iniciamos hoje cantando 2 cânticos. O primeiro cântico dizia para nós buscarmos primeiro o reino de Deus. Buscar primeiro a Deus significa receber tudo o que nós precisamos dele. A primeira coisa que eu e você precisamos fazer é buscar ao Senhor. E tudo que nós precisarmos, nós vamos receber dele. E para viver, nós precisamos dessa palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Nós estudamos a palavra e é ela que dá para mim e para você condições de termos uma vida de oração como a de Jesus Cristo. Bem, eu convido você para a gente orar. Eu quero pedir que você primeiro ore para que Deus te dê uma vida de oração, mais intimidade com Ele, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Essa é a primeira oração nossa nessa noite. Segundo, ore também pelas nações, pelo governo mundial. Ore pela nossa cidade, pelo governo local. Ore pela nossa igreja. Ore pela sua vida.
E eu quero pedir que você participe da campanha mundial de oração. Nós estamos envolvidos como igreja, dedicando 10 dias em intercessão contínua, clamando ao Senhor, porque é Ele que pode mudar esse cenário que vivemos no mundo. Não é tempo de medo, é tempo de oração com confiança, colocando o nosso coração nos pés daquele que governa todas as coisas, o Deus soberano, que sabe muito bem o que está acontecendo, porque Ele está no controle de todas as coisas. Vamos orar? Vamos pedir a Deus, então, por esses motivos. Pai, eu quero te agradecer por esse tempo junto com os meus irmãos. Mesmo não os vendo, eu sei que os olhos do Senhor estão fitos em cada um, para dar-lhes o que necessitam. Eu creio, Espírito Santo, que Tu já falaste ao coração dos meus irmãos e irmãs nessa noite. Aquilo que eles precisam buscar em Ti, para terem uma vida como a de Cristo, de intimidade com o Pai. Eu quero Te agradecer, Senhor, pela vida em Cristo que nós recebemos. E orar por aqueles que, nessa hora, tomaram a decisão de seguirem os passos de Jesus Cristo, porque querem desfrutar dessa mesma intimidade que Ele desfrutou com o Pai. Deus, eu oro pelas nações, pelos governos mundiais, oro pelo presidente da República do Brasil, oro pelos poderes da União, oro pelo governo do Distrito Federal, pedindo que o Senhor traga sabedoria, inclinando o coração no cumprimento do Teu propósito, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Oro pelas famílias enlutadas, não só aquelas que sofrem porque perderam entes queridos por causa da Covid-19, mas por todas as pessoas que têm perdido seus entes queridos. Oro pela conversão dos eleitos, o Teu povo escolhido, trabalhadores para a seara, porque cada novo convertido a Jesus Cristo será um novo trabalhador a proclamar o Evangelho. Será mais um discípulo do Senhor. Oro pela vida da Igreja Presbiteriana de Brasília. Dá-nos a Tua direção, a força que vem do Senhor para continuarmos cumprindo a missão que o Senhor confia a nós como igreja na cidade de Brasília. Oro pelo Conselho, pela Junta Diaconal, pelas lideranças das sociedades internas e das unidades de trabalho da igreja, para que também recebam do Teu Espírito sabedoria para seguirem servindo-o segundo a Tua vontade. Eu oro por todos nós, Igreja Presbiteriana de Brasília, para que tenhamos uma vida de oração como a de Jesus Cristo e ensinemos outras pessoas também como o Senhor tem nos ensinado. Que tudo isso redunde em honra, em glória, em louvor, em adoração ao Teu santo nome, Pai, Filho e Espírito, porque nós pedimos isso juntos, em nome do nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça de Jesus, o Filho de Deus, que o amor de Deus, o Pai Todo-Poderoso, e a unção, o poder do Espírito Santo seja sobre a sua vida e sobre a Igreja de Jesus espalhada por esse mundo hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Você que ouviu essa mensagem e talvez seja a primeira vez, eu quero te incentivar a visitar o nosso canal no YouTube da Igreja Presbiteriana de Brasília, pois nós temos ali todas as mensagens anteriores, onde nós temos aprendido com os personagens bíblicos sobre a nossa vida de oração. Obrigado pela sua companhia, que Deus te dê um excelente restante de semana e tudo isso redunde em honra, glória ao nome do Senhor, transformando a sua vida.